E como é que tu fez pra manjar sobre o teste aí de rocha? Esse foi difícil. Eu li 3 livros. É? 3. E técnicos. Não são livros que tu lê e tem que ler uma vez, 2 pra... Entendi. Você leu aquele Ink Blots que a Darkside publicou ano passado? Eu fiz o prefácio dele. Eu li... Todos os que eu li, que eles me indicaram, eram livros... Manual. Não. Não chegou a ler manual. Eram teorias do teste. São livros técnicos que eu não sei nem se eu posso ficar falando aqui que o Conselho, já recebi umas notificações do Conselho. Do CFP? Mas eu comecei a ler livros que são vendidos só para psicólogos, que o leigo não pode comprar. Entendi. Inclusive o que ensina a fazer o teste. Oh, só que aí, como eu tenho uns amigos psicólogos, eu pedia para eles comprarem esses livros para mim. Eles compravam. Perfeito. É que essas pranchetas, elas não são as originais, né? Não, essas são. As não são as que estão no livro. Ah, tá. É porque, se eu não me engano, as pranchetas do teste não podem ser mostradas. Não é uma parada assim? É? Nossa. É polêmico isso. Elas não podem ser mostradas, mas essas regras se aplicam aos profissionais. Ah, por exemplo, se eu não se sou... você fosse psicólogo... se eu não sou... Inclusive, eles mesmos já me disseram isso. Eu disse, Ulisses, o psicólogo... O conselho ele não pode te aplicar uma punição porque tu não faz parte do conselho. Você não tá ali. O que tu pode é aquele acordo lá, por favor, não mostra. Porque qual é a lógica de não mostrar? Esse teste aqui no Brasil, até pouco tempo atrás, ele era aplicado na admissão de delegados da Polícia Federal. Na PMSP ele ainda é. Aqui em São Paulo? Em alguns... Bom, estou falando com base numa entrevista que eu fiz de um psicólogo ano passado e ele comentou que ele aplica. Porque, na época que eu fiz o livro, eu fiz uma pesquisa, ele estava sendo aplicado na Polícia Federal, ele estava sendo aplicado só para delegado de Polícia Federal, porque o agente... Puxa o microfone um pouquinho. Ah, tá. O agente não passava pelo teste, era mais o delegado, CEO de grandes empresas e alguns cargos chaves, assim, de grandes empresas. Ô, Ulisses, principalmente corrigindo. Não era o Rocha, não. Era o... Esqueci o nome. Não é, aquele eu sei qual é. É o da casinha, de desenhar a casinha. Não, esse aí é carne de vaca. É outra coisa, não tem nada a ver. Esse aí... Não. Segue o que você falou, tá certo. O que é carne de vaca? Qualquer contexto é aplicado isso aí. Entendi. Carne de vaca tem conta em tudo quanto é lugar. Um teste projetivo. Entendi. Esse manja também desse bagulho aqui? Cara, eu sou fãzaço de Watchmen. É o máximo que eu sei. É o meu máximo. Só não. Tem um personagem numa HQ que chama Rorschach. Mas ainda assim... Eu sei que ele é polêmico, porque ele é psicólogo que não gosta. Apesar dele ser reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia, ele não é um consenso, nem entre os psicólogos. Mas aí vamos combinar que é difícil achar o consenso... Ciências sociais, no geral, não tem muito numa área tão complexa quanto a psicologia. Sim. Mas também, óbvio, eu li livros, minha formação é jornalismo, eu li alguns livros, isso não me torna nem especialista, eu sou um leigo. Porque os caras fazem especialização de 2 anos só para isso. Uhum. Então não é eu lendo 2, 3, 4 livros que vou. Mas algumas pranchas que foram as que mais eu tive que estudar para usar no livro, eu conheço, por exemplo, essa prancha aqui, eu já sou meio familiarizado com ela. Mostra pra onde? Pra cá, pra lá? Né? É só mostrar assim que aparece. Isso aí parece, sei lá, essa parte aqui da pessoa aqui, como é que é o nome? A bacia? O sacro? O sacro. Não, o cara deu risada achando que tava zoando, pô. É o sacro mesmo, é esse osso, pô. Ó, a primeira coisa que veio na minha cabeça é de uma mulher. De uma mulher? É. E você? Cara, pra mim isso tá parecendo, tipo assim, uma visão de uma moto, tipo uma Harley e os 2 pezão do cara, assim. Caralho, aí tu viajou muito, hein, meu brother? Eu tô vendo. Mas o pior, sabe o que é? É assim, cara, é muito complexo isso. Porque, por exemplo, você viu uma parte de um corpo humano feminino. Uhum. Mas aí ela vai te interrogando até ela chegar numa resposta que tenha mais a ver. Eu sempre quis ter uma Harley. Então talvez seja uma coisa que você tá precisando. Fora isso, ele não é simples. Olha assim, tu tem o teste, a sessão geralmente dura 1 hora, 50 minutos. Só que aí tu pode virar a prancha, tu pode olhar os detalhes, tu pode isolar as partes para mostrar só um pedaço. Tu vai virando. Dependendo do que
o que você vê aqui, ele quer saber se tá assim, se tá assim, não tá. Porque aí o que acontece? No livro, essa imagem, ela tem centenas de pontos numéricos e letras, que aí, dependendo de onde você viu o que ele identifica, aí ele vai pro livro e faz um cálculo. Entendi. Rola até matemática, uma expressão Legal, numérica, cara. aquela expressão numérica que tu odeia lá da matemática, Odeio tu tem mesmo. que chegar num valorzinho, eles fazem até isso lá para chegar num número que vai te dar um diagnóstico. É uma coisa louca isso. Muito louco mesmo, cara. Pira, cara. Eu não Eu fazia não sabia ideia. que chegava a ser tão complexo É assim, essa complexo, parada. isso é complexo. E é maluco, porque assim, se você vira a imagem, eu já tô enxergando outra coisa completamente Sim, diferente. eu também. Não, e Tô essa vendo um imagem dragão aqui, agora. ela ainda é uma das melhores. Tem essas coloridas aqui, que olha isso aqui, o tanto de coisa que tem nela. Caralho, Nossa, cara, isso pra parece, sei mim lá, a é- primeira coisa que eu imagino é um jardim florido. Não, pra mim, em cima é a Torre Eiffel. Parece Aqui, ó. também. Aí aqui eu tô vendo, tipo assim, 2 golfinhos, dois cavalos marinhos, na verdade. Aí vermelho. tu já tá tá ficando quente. É porque isso aqui são a maioria da que Tá ficando quente, sou psicopata. Aê, Dexter! Parabéns. Não, mas isso não, para lá. Também vou deixar claro que isso aqui não é feito só para Não, identificar com certeza. psicopatas, né? Uhum. É outras. São outros sentimentos. Geralmente são os sentimentos que você não quer trazer à luz. Inveja, Não quero trazer um cavalo marinho. agressividade. Não, é que você. Quando eu falo quente, é porque é o seguinte: cada imagem dessa, ela tem um rol de mais de 1000 Nossa. coisas que podem ser vistas aqui, dependendo daquela variação. Essa aqui, a maioria dessas 1000 coisas, cerca de 1000 coisas que podem ser vistas aqui, é animais marinhos. Por isso que eu falei que tá quente, não é nenhum diagnóstico. Né? Então eu tô bem na fita, eu não tô malucão, não. Eu tô vendo uma faca Bowie. É. Não. Não. Não, nessa daqui, por exemplo, eu vejo, sei lá, eu lembro de um garçom quando eu olho pra isso daí. Essa aqui que eu mostrei pra vocês, que aí vocês também não... enfim, foram pro outro lado, ela representa a figura masculina, a figura do pai. Qual que é? Essa aqui, que eu mostrei. Que é- Essa colorida. Não, essa Não, aqui. essa daí. Essa daqui. Tá É aqui a o cara número na 4. Harley. Ela representa a figura masculina do pai ou governante. Por exemplo, tudo que você vir aqui, eles relacionam ou ao seu pai, a sua figura paterna, ou a... Não parece o elmo do Dovahkiin? Parece também. Não é? Parece. Essa tu vai manjar. Parece pra caramba. Porra, parece o elmo do Dovahkiin, cara, agora que eu vi o... Bagulho de videogame, Ulisses. É isso que eu tô boiando aqui, né? A figura do Dovahkiin pai é Dragonborn, pô. ou de governança de Ou quem de manda na governante. casa. Esse sabe? pra mim, não, o de Dovahkiin que mandatário manda. do país. É tipo, seria a rigor o que você pensa do presidente da república ou do governador, se for uma figura... Motociata. Foi a minha visão. Você viu, né, mano? Puta vida. Mas aí, tipo, 1, 2, 3 coisas, cara, eles ficam muito assim, sabe? E tu tem que sair vomitando coisas, Que da sabe? hora, cara. Muitas. Eu vi alguns resultados de testes. Você foi submetido? É. Você fez? O Eu seu? fiz. Mas aí quando eu fiz, o meu teste, ele não é. O resultado dele não é nada preciso, porque eu já tinha estudado sobre o teste. Isso influencia, então. Muito. Você já sabia o que você ia responder, eu imagino. Tu sabe o que a Suzane fez? Mas- Ela fez esse primeiro teste aqui, que na cadeia, aqui em São Paulo. Já que chegou isso, eu queria aproveitar o banheiro. Pode? Fica à não? vontade, fica à Pode? vontade. Vai lá. Porra, Não vamos ficar falando mal de ninguém. Não vamos não, relaxa. Tu já se submeteu a esse teste, Eu cara? ia perguntar pra ele como que faz, cara, quanto que paga, onde que faz. Eu quero ver, tipo, eu tenho algum Eu problema. queria ver só de sacanagem pra ver o que acontece, né? Tipo, porque primeiro eu vi uma Harley, um maluco numa Harley, depois eu vi o Dovahkiin. Tipo, porra, qual que é a conexão com essas duas coisas, né? Olhando assim de cabeça pra baixo, me lembra um pouco um morcego fazendo o italiano com os pés, tá ligado? Fazendo uma mamia aqui. Mas você sabe que, assim, eu fiz o prefácio do livro que falou sobre a história, não... É claro, é a história do teste, né? A história do Hermann Rorschach, mas ela conta, assim, desde o começo, na Áustria, como que foi o começo dele, que foi uma família muito pobre. O pai do Hermann Rorschach, que é o psiquiatra que desenvolveu esse teste, por isso que o nome é o teste de Rorschach, ele era, ao mesmo tempo que ele estudava muito sobre as condições da mente, da psiquiatria, da psicologia, ele era paralelo a isso muito ativo na vida artística, porque o pai dele era artista. O
pai dele era professor também, né? Professor, acho que era professor universitário, se eu não me engano. Mas também fazia muitos trabalhos artísticos em casa. Pintava quadro, fazia poema. Então, ele sempre cresceu, o Rorschach, nessa tendência assim, cara, eu quero, ao mesmo tempo que eu quero estudar a mente, eu quero conseguir projetar ela de uma maneira artística. Sabe? Como que eu expresso a mente de uma maneira artística? Tanto que as piras dele na faculdade, as maiores discussões que ele tinha com os professores na aula, eram com professores de artes. Então, assim, o cara, tipo, no que era técnico da mente humana, legal. Agora, ele discordava de uma interpretação artística, por exemplo. Entendi. Essa linha aqui, eu acho que não devia estar aqui. Essa expressão aqui, eu acho que deveria ser outra cor e tal. Então, tem até uma questão meio polêmica do teste de Rorschach, né? Que é essa ligação que tem com a arte, né? O teste. Entendi. Sabe quem que já falou muito contra o teste de Rorschach em podcast comigo? O Albertinho de Eliso. Ah, ele não gosta do teste? Não gosta porque a abordagem dele é TCC. A terapia cognitivo-comportamental, que vai numa linha totalmente contrária, né? Pelo que ele me explicou, da aplicação do teste de Rorschach, né? Entendi. Então, no sistema penitenciário aqui em São Paulo, esse teste ele é aplicado em criminosos que cometeram crimes violentos contra membros da própria família, serial killer, autores de crimes sexuais. Porque, tipo, primeiro que não tem no Brasil muitos psicólogos especializados, não é qualquer psicólogo que aplica, ele precisa ser especializado. E segundo, que tem uma demanda muito grande. Como a população carcerária de Tremembé é formada basicamente por esse tipo de criminoso, então é lá que eles batem pontos, os psicólogos. Quando o criminoso que cometeu desse tipo de crime está pleiteando um regime mais brando de cadeia, aí a justiça, antes de conceder esse benefício, ele obriga o preso a ser submetido ao teste de Rorschach. Quando a Suzane tentou ir para o semiaberto em 2014 pela primeira vez, aí a justiça disse, quer ir? Quero. Então vamos sentar aqui, olha essas pranchas. Aí ela olhou, ela foi reprovada. Esse termo reprovado eu gosto muito de explicar, eu acho até que eu já falei aqui lá para trás, mas os psicólogos sempre me dizem, eles não é reprovado, que isso não é um boletim, que no final tu bota lá carinho reprovado ou não. Eles têm que ter êxito no teste. Eles têm que ter o teste tem que revelar que eles têm uma personalidade compatível com o convívio social. Porque basicamente esses autores de crimes que eu elenquei, que estão querendo colocar o pé para fora da cadeia, a justiça quer saber se eles não vão, principalmente serial killer. Eles precisam saber, e eles não vão lá dizer, né? Porque se perguntar para a Suzane, por exemplo, tá arrependida, ela vai dizer, tô muito, muito, muito. Que ela repete, para dar ênfase, ela repete 3 vezes. Tá arrependida? Tô. Tá arrependida de ter matado teus pais? Sim. Por quê? Eu estraguei a minha vida, tô aqui, então, porra. Tu computa o teu arrependimento em prejuízo próprio. Quando ela fez aqui, ela não teve êxito. Aí ela ficou tão indignada que ela pediu pro advogado dela conseguir essas pranchas e ela ficou lá ensaiando. Ele chegou lá, olha, ele consultou uma psicóloga, a psicóloga fez uma lista de coisas. Olha, quando eu botar a prancha 1, fala isso, e ela é super inteligente, ela decorou tudo. Olha, quando botar a prancha 2, fala isso, 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 isso. Ela foi para lá decorada. Só que aí o aplicador, ele é tão esperto que na hora que tu começa a dizer, eu vi aqui um jacaré. Ele fala, tem jacaré no hall? Tem. Mas onde é que você viu o jacaré? Que aí, na cola não tem como tu saber. Viu um jacaré, mas tu viu o jacaré onde, como, virada, de cabeça para baixo. E é uma coisa tão louca que tem até a ordem das coisas que tu tem que ver. A ordem que tu vê, a rapidez com que tu fala as coisas, eles já analisam. A forma como tu olha, ele olha até para tua pupila na hora para ver se ela tá fixa num ponto, se ela tá dançando pela imagem, é uma coisa sinistra. Caralho. Ela reprovou na cola e até hoje ela não consegue.